Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica, você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente, deixa um recadinho aqui para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento. Compartilhe com uma pessoa amiga no Zap, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de programa cultural. Através desse teu auxílio, o meu canal irá crescer. Para quem não me segue no Insta, segue lá, @mmonicaCcarneiro, assim mesmo, com 2 M's, 2 C. Deixando de lado esses recadinhos, hoje eu trago um vídeo falando sobre uma obra muito interessante que eu li nesse mês de maio e eu quero trazer minhas impressões sobre esse livro, que é de Orwell, Revolução dos Bichos. É um livro fininho, mas ele é bem interessante. George Orwell, ele tem obras maravilhosas. Confesso que a que mais me impactou até hoje foi um ensaio dentro da baleia. Eu acho uma pena porque esse ensaio não é tão conhecido assim do público. Mas esse livro em si, ele tem umas coisinhas bem interessantes e aí eu quero compartilhar um pouco com vocês, né? E nessa brincadeira de compartilhar, eu quero fazer um adendo. Eu estava assistindo essa semana passada um canal Booktuber e a Booktuber é uma mulher culta, uma mulher madura, uma mulher inteligente e ela fazendo a resenha não desse livro, de outro livro. Eu achei engraçado porque ela se desculpou já na resenha por não ser um especialista e dizendo que quem quisesse algo mais profundo fosse para o canal da Tatiana Feltrin. Eu não desmereço a fala, só que assim, eu quando iniciei o meu canal em setembro do ano passado, eu confesso que eu fiquei um pouco insegura, pensando se eu poderia realmente me permitir falar com o público sobre livros, visto eu não ser uma professora de literatura, não ser uma especialista da área. Mas analisei direitinho e vi que isso era bobagem. Porque apesar de gostar de canais grandes e de especialistas como o da Tatiana Feltrin, eu particularmente como telespectadora e como leitora que sou, eu procuro nos canais do Booktube mais distração, inspiração para leitura e trocas afetivas. Porque eu particularmente eu não gosto muito daquela coisa do esmiuçar da obra. Inclusive, quando eu pego um livro, eu sempre vou olhar o título, o autor e a sinopse básica do que a obra vai tratar. Mas aquele compilado maior e aquele todos os detalhes e esmiuçar da obra que o próprio autor, outros especialistas tratam no livro para falar daquela obra, eu não gosto de ler. Eu posso ler até posterior, depois da leitura da obra, mas eu sempre gosto de ler lá inicialmente sem essas interferências, porque eu acho que isso, quando a gente lê antes esse tipo de explicações sobre a obra, a gente já chega na obra com a visão preconcebida do livro, tendenciosa. E eu acho que isso é muito ruim. Eu acho que a gente tem que ler, ter a nossa impressão, e quando a gente quer conhecer melhor, tirar dúvidas e esmiuçar, aí a gente vai para outras questões, mesmo que a própria obra aborda, blogs de leitura, canais, enfim, toda essa estrutura em cima da obra. Mas eu gosto muito da impressão da obra. E acho que a gente tem que ter esse cuidado mesmo. Não gosto de visões muito redutivas. Às vezes a pessoa lê um livro como 1984 e aí pensa assim, não gostei tanto, não é tudo isso. Porque muitas vezes conhece o conceito que é abordado naquele livro, que é o BBB, que é a vigilância, que é a manipulação, mas não entende o quanto aquele livro
que a gente pode até achar chato, alguém pode ter, e tem o direito de achar e não gostar e de não achar tudo isso, mas a gente tem que se ater à importância, à relevância daquela obra, o porquê ela foi importante naquele contexto. Eu estava vendo também um canal e a outra Booktube falando sobre o Morro dos Ventos Uivantes, e aí ela dizendo que achou confuso, não gostou muito porque é muito tempestivo. E aí eu comentei, né, que eu sei que foge do padrão romântico, por isso que o livro da Brontë foi muito aclamado e é muito significativo em termos de romance de época, porque foge daquele romance água com açúcar. Vendo outro canal, ele fez citação à leitura de Bom Crioulo, eu tenho, mas não li uma versão, tem uma versão infanto-juvenil, e aí me partiu até a curiosidade de ler, porque ele trata do homossexualismo, só que é um livro do século passado, 1800 e tarará, né, pessoal? Então, pense que coisa, né? Naquela época, o autor, ele teve essa sacada de escrever num período que era proibido, que não era bem visto, essa questão mesmo do homossexualismo, e me parece que é biográfico, sim, caminha. O cenário é uma questão de um navio, e aí, engraçado que vendo só o Booktube citar que leu e do que trata, eu disse, tá, vou ler, porque vai sair assim nessa leitura assim, porque é bem diferente pensarmos, né? Que é um livro tão antigo e já abordava uma temática tão difícil, né? Porque o homossexualismo, durante muitas décadas, foi até considerado crime, né? Na Inglaterra, eu acho que no século XVIII, até parte do XIX, se soubesse que um homem era homossexual, tivesse a prática homossexual, ele era preso mesmo, ele era condenado à prisão, a trabalhos forçados. E aí me partiu. Então acho que esse universo Booktube é muito isso, é muito mais inspiração. Inspiração, desculpa, inspiração, essa conversa gostosa que nos faz querer ler o livro, né? Eu estava pensando ontem, eu li o Depois, que é o novo livro de King, e eu pensei, teve uma partezinha que deu medo, mas não foi um livro muito assim de causar medo, não. Foi um livro gostoso de ler. Aí eu até estava pensando e comentei com uma conhecida minha, Jéssica. Eu disse, Jéssica, eu tenho que voltar a ler esses livros à noite para aumentar pessoal, a sensação de medo mesmo, porque quer não, ler um livro de terror, suspense de dia, não é a mesma sensação de que você lê à noite, porque à noite a gente fica realmente mais assombrado com as coisas, a noite causa mais medo no homem, e eu achei que precisava mesmo, e eu vou voltar a ler essas coisas à noite, porque eu acho que, para quem gosta de terror, não quero estar apavorada não, mas aquele medinho de leve... É super gostoso, tá bom? Eu quis fazer esse adendo porque eu sou assim, sou passional mesmo. Gosto de falar daquilo que sinto. E não sou também especialista, não estou me desculpando. Em algum momento eu até posso ter me desculpado aqui no canal por não ser, mas eu acho que é desnecessário. Eu acho que a gente aqui tem que fazer trocas mesmo e tá um incentivando o outro e se permitir, né? Eu, quando muito jovem, eu não gostava muito da literatura de ficção. Eu sempre gostei daquilo que era mais puxado para o real, a leitura de não ficção e aquilo que explicava o homem e sociedade. Mesmo assim, eu tinha aquela preocupação de ler os clássicos, tanto nacionais como internacionais, porque eu entendi a importância, a relevância dos clássicos na vida de uma pessoa. E na fase adulta, agora mais chegando para a fase realmente mais madura, eu me permito ler muitas outras coisas e eu acho que a gente tem que se permitir. Literatura é isso. E eu acho que a gente tem que desbravar mundos e universos, tá bom? Bora lá falar sobre Orwell, senão essa tagarela aqui não para. É um livro bem gostosinho.
E para quem não conhece, começa na fazenda do Senhor Jones, a Fazenda Solar, tem esse título mesmo, a Fazenda. E ele é um homem que tem uma fazenda muito produtiva. E os bichinhos da fazenda é que mantém, né? Com seus esforços. E aqueles bichinhos, eles se sentem meio que explorados pelo Senhor Jones, que na visão deles é um homem que simplesmente está usufruindo do trabalho deles. E o Senhor Jones, ele tem um dia que ele tem uma bebedeira, e aí cambaleia por aí na fazenda, e fica meio que ausente, e aí os bichinhos decidem se reunir através de Major, que é um bichinho, e aí ele começa a falar sobre a exploração do Senhor Jones, que eles não devem aceitar aquilo, que eles têm que se rebelar. E aí, depois de 3 dias, o Major ele morre. E aí, esse Major, quando ele morre, faz com que 2 outros porquinhos se lembrem das palavras do Major e se lembrem de tudo aquilo que ele falou e que eles deveriam realmente tomar uma atitude. Esses porquinhos são o Napoleão e o Snowball. E eles são inteligentes. Um é mais inteligente, o outro é mais falante, mais dialógico. E aí eles realmente tomam a frente dos outros bichos para promover essa revolução na fazenda, desencadeando a expulsão do Senhor Jones e dos outros proprietários, tá bom? E é engraçado porque o Orwell, ele coloca alguns personagens, né? Cada bichinho dentro dessa relevância e dentro do seu papel na obra. E é engraçado porque esses bichos, eles têm toda uma estruturação para se rebelarem contra o homem. E aí eles decidem que não vão mais aceitar humanos ali dentro, que a fazenda é deles e que eles vão realmente viver só e vão produzir para eles e vão viver assim bem, sem exploração. Inclusive eles mudam o nome da fazenda de Solar para a Fazenda dos Bichos. E eles criam os mandamentos, que esses mandamentos são compilados de realmente regras a serem seguidas pelos bichos que vão contra os homens, né? Que combatem as atitudes humanas. E eles tentam trazer aquela questão que é muito comum no homem da justiça, da igualdade, do progresso, de uma maneira geral para todos. E isso aí são ideais socialistas, né? E aí a fazenda vai crescendo, eles se empolgam muito com essa nova roupagem que eles querem trazer à fazenda, trazendo melhorias e pensando naquele bem comum. Tem um outro porquinho, Scully, que ele é muito popular e ele é um jovem porco que tem um discurso muito bacana ali e aquele discurso mesmo para promover, incentivar os outros animais a seguirem esses ideais. Inclusive eles fazem um hino, uma canção que eu separei aqui, aí eu vou ler o trechinho, que eu achei bem engraçadinha. E aí eles vão fazendo essa revolução. Eles começam também um trabalho de alfabetização de alguns bichinhos, alguns conseguem entender algumas palavras, outros não. E é engraçado que tem alguns personagens assim bem engraçados, o Burro Benjamin, que para ele não muda nada, ele continua a rotina dele de trabalho e só observando. Tem a Molly, que ela tem uma certa dificuldade em aceitar aquela mudança, porque ela sente falta dos laços que ela podia usar quando a fazenda era gerenciada pelo Seu Jones, ela sente falta dos torrões de açúcar. E aqueles bichinhos, eles começam a serem mais impositivos para os líderes, no caso os porquinhos,
para os outros animais. E começa a haver uma certa desavença entre eles, e especificamente entre o Napoleão e Snowball. E aí acontece que Snowball ele é acusado de traição. E aí ele meio que é expulso da fazenda. E quando se dá essa expulsão desse porquinho, as coisas na fazenda elas se tornam mais pesadas e o trabalho dos animais se tornam mais cansativos, mas sempre vem, escolhe com aquele discurso de que não, que tá melhor. E sempre quando algum porco lembra dos mandamentos e daquilo que eles tinham se proposto a não repetirem como erros que os humanos faziam, ele distorce um pouco e faz com que eles não entendam realmente o que foi proposto lá no início, né? Para quem não sabe, esse livro foi uma crítica aos ideais socialistas, que apesar de serem muito bonitos, muito belos dentro da proposta, se mostraram falhos quando foram adotados. E Orwell ele quer mostrar isso, né? Porque ele vivenciou isso em sua época, quando viu os líderes que proporam uma igualdade social, melhoria para o povo, de repente, depois que assumiram o poder, se transformaram em verdadeiros algozes. E é um livro muito engraçado. Acho que por esse ideal socialista já ser um conceito muito abrangente no nosso imaginário, talvez quem leia essa obra hoje não ache o livro tão crítico, né? Mas sim, foi uma crítica muito severa, muito forte na época, e eu acho muito bacana. Aí eu quero finalizar, eu acho que tem outros detalhes da obra que eu poderia citar, mas eu acho que se eu falar muito, também vocês vão perder o interesse em ler, porque é um livro fininho e eu acho que eu já falei muita coisa, né? Mas tem um detalhe que eu acho interessante, assim, de como o Orwell ele descreve essa brutalidade, né? Dos animais em relação a esse ideal. Porque tem um dado momento que os bichos começam a fazer aquele papel de entregar um outro bicho que se opõe, e aí eles são pressionados, e tem a questão mesmo do paredão de execução. E realmente aquela fazenda dos animais que se opõe à fazenda solar, que era uma fazenda para eles de exploração, passa a ser tão de exploração, ou até pior, quando se transforma na fazenda dos bichos. O título mesmo do livro, Revolução dos Bichos, é pertinente, mas originalmente eu acho que ele também teve o título de Fazenda dos Animais. Um ou outro eu acho que é perfeito. Eu acho que tem livro que, quando eles realmente publicam, eles colocam esse título mesmo de Fazenda dos Animais. E aí eu não vi muita diferença disso não. E bora lá. O sentimento geral na fazenda estava bem representado por um poema chamado Camarada Napoleão, composto por Mínimos e que dizia assim: amigo dos órfãos, provedor dos grãos, fonte de contentamento, como a minha alma se inflama, ante sua mirada calma e soberana, com o sol no firmamento, camarada Napoleão. Você concede a fartura, amada por toda criatura, palha para deitar a barriga cheia todo dia. Todos os bichos grandes ou pequenos dormem em suas baias tão serenos. Você, pois, com tamanho zelo, tudo vigia, camarada Napoleão. Se eu tivesse um leitãozinho, antes que ele virasse adulto e crescesse como inculto, ele acima de tudo aprenderia a lhe ser leal e ter o devido carinho. E deste o primeiro guincho diria: camarada Napoleão. É o ideal mesmo da idealização, né? Do grande líder, do líder perfeito, do líder provedor.
E a gente sabe que isso não existe, né? Homens são falhos e ideais, muitas vezes, eles são mais falhos ainda, porque idealizar é uma coisa, mas vivenciar é outra, né? E infelizmente eu acho que a natureza humana mesmo, ela concorre para isso, né? Do próprio interesse, muitas vezes interesses egoístas. Aí queria sugerir que não conhece esse livro maravilhoso, se permita conhecer, se deliciar. É uma obra encantadora. Eu achei muito divertida a leitura. Tem um certo momento que dá uma certa emoçãozinha, algumas cenas, né? E eu acho que é um livro que vale a pena ser conhecido. Na verdade, qualquer livro de Orwell, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!